No livro de 2 Reis, capítulo 7, verso 1 e verso 2, a palavra que o Senhor falou comigo essa tarde, eu quero refletir com vocês neste momento. 2 Reis 7, verso 1 e 2. Fique conosco até o final. Estaremos orando, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. E essa palavra do Senhor irá abençoar você. Irá abençoar você. Seja muito bem-vindo, você que está chegando nessa transmissão. Deus te colocou aí, porque hoje o Senhor tem uma palavra especial para a sua vida. Se você colocar em prática, ouvir, crer e colocar em prática, o Senhor mudará a sua história. 2 Reis 7, 1 e 2 diz-nos: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Peço a você que feche seus olhos por um minuto para nós orarmos. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradecemos por esta oportunidade. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Todas as coisas que acontecem e ocorrem para que a sua vontade seja, Senhor, feita de forma perfeita. Peço ao Senhor que alcance essa pessoa que está neste momento nos ouvindo e cultuando a Ti nessa transmissão no culto da vitória, Senhor. Que a bênção do Senhor chegue até essa pessoa. Que a Tua palavra nesta noite haja de forma especial neste coração e nessa vida, Pai. No soberano nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Eu peço a você que você reflita comigo nessa noite e pense comigo. Veja além das circunstâncias. Veja, enxergue além das circunstâncias. O texto que nós vemos e nós limos aqui nessa noite, esses 2 versículos, está dentro do capítulo 7. E quando nós olhamos o contexto, queridos, dessa história, nós encontramos aqui Israel enfrentando um período de muitas necessidades e de muita escassez, em virtude de que o exército inimigo estava cercando os muros da cidade. Eles estavam do lado de fora cercando os muros da cidade, e eles tinham mais do que, queridos, um simples exército. Era um exército preparado, todo organizado, que veio para destruir e tomar posse da cidade. Os moradores da cidade estavam cercados, estavam encurralados dentro da sua própria cidade, dentro das muralhas da sua cidade. E eles não podiam trabalhar, eles não podiam viajar, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles não podiam fazer nada. As necessidades então começaram a aparecer e foram aumentando gradativamente a cada dia. E a escassez foi aumentando dia após dia, e de tal forma chegou a escassez de alimento, a falta de alimento, que 1 quilo de fezes de pombo estava valendo a 1 quilo de prata, e uma cabeça de jumento, que era considerado pelos judeus, pelos israelitas, como um animal impuro, um animal sujo, que não poderia de forma alguma se alimentar, estava valendo 5 quilos de prata, mais do que as fezes de um pombo. E um dia o rei de Israel, o rei, estava caminhando sobre a muralha, o rei Jorão, e 2 prostitutas se apresentam diante dele, trazendo uma causa. Elas estavam brigando, na verdade. O rei olha aquela cena, as 2 brigando, aquelas 2 mulheres, e ele então pergunta o que estava acontecendo. Ele, como rei, disse: eu vou intervir e dar a solução ao problema delas. Elas se dirigem ao rei, que estava na muralha, e dizem a ele, relata o que estava acontecendo. Elas falaram ao rei que as 2 moravam juntas
na mesma casa, e as duas tinham tido filhos, crianças pequenas, bebês. E devido ao excesso, queridos, de escassez, a fome era tamanha, era tão grande, que elas lançaram sorte para ver qual das duas crianças elas matariam e comiam. E a sorte caiu então em uma delas. Elas pegaram o bebê, a criança, mataram, abriram, limparam, assaram no fogo e comeram a carne da criança. Quando elas sentiram fome novamente, aí então a outra disse: hoje é o dia de nós matarmos o seu filho, para nós comermos o seu filho. E aí então aquela mulher disse: não, nós não vamos matar o meu filho. E então começou uma discussão, uma briga muito grande, e elas saíram de dentro da casa para fora da rua, se pegando. E o rei viu aquela situação, e quando elas relatam ao rei o que tinha acontecido, ele grita, ele rasga suas roupas e ele diz: que Deus me mate se eu amanhã não matar o profeta Eliseu. Então aqui nós observamos a pessoa na vida do rei, na figura do rei, nós encontramos um tipo de fé, um tipo de cristão, porque diante das dificuldades que nós enfrentamos, é que nós demonstramos, através das nossas atitudes e ações, que tipo de fé nós temos. E aqui nós observamos uma pessoa, se ela tem fé realmente ou não diante da circunstância. E a pessoa que tem fé em Deus, ela não vai buscar encontrar um culpado para o problema que ela está enfrentando ou atravessando. Foi o que o rei Jorão fez. Ele, diante do problema, diante da situação, ele então quis buscar um culpado para o problema. A pessoa que tem fé, queridos, diante da dificuldade, ela faz como o apóstolo Pedro, ela caminha por sobre as águas. O rei buscou um culpado, ele elegeu Eliseu como sendo a pessoa responsável pela situação de fome que eles estavam enfrentando. Desde Adão é assim. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, desde Adão, ninguém, amados, assume a sua culpa ou o erro cometido. São raras as pessoas que reconhecem o seu erro. São raras as pessoas que admitem a sua culpa. Sempre procuramos, amados, encontrar um bode expiatório para estarmos culpando diante de uma situação. A coisa mais difícil é nós encontrarmos um ser humano que assume as responsabilidades de seus erros. Quando nós olhamos para o rei, parece até pela expressão, pela forma que ele falou, pelo gesto de rasgar as suas roupas, que ele era um homem certinho, que ele era um homem santo, que ele era um homem perfeito, que estava tudo certo, que ele estava andando de pano de saco na muralha. Ele rasgou as roupas. Esse homem, ele tem razão no que ele está falando. Esse homem realmente é verdadeiro, esse homem realmente é certinho. Porém, quando nós avaliamos a situação e nós discorremos o texto, nós vemos realmente, encontramos na verdade que o culpado para a situação, um deles era o próprio rei. Ele parecia um cristão verdadeiro pelas atitudes e as ações, mas o problema estava nele, porque ele estava aceitando a situação e não queria enfrentar o inimigo que estava do lado de fora. Como rei, ele não deveria ter aceitado a situação de sítio. Ele deveria ter se posicionado quando ele recebeu o recado por parte dos seus batedores que o exército estava vindo em direção ao seu reino. Ele deveria ter preparado o exército, preparado a cidade e ido de encontro ao exército, e não ter aceitado a situação de forma passiva. Então ele manda imediatamente soldados à casa do profeta Eliseu para matar o profeta Eliseu. Eliseu estava na sua casa, diz a Bíblia, juntamente com os anciões de Israel. E antes dos soldados do rei chegarem à casa do profeta, Eliseu disse bem claro para todos que ali estavam, que o rei estava mandando alguns soldados, mas que eles poderiam ficar tranquilos, que nada ia acontecer.
Em Amós 3,7 diz assim para nós: que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se existe uma cilada contra você, se você está caminhando em direção a uma armadilha, escute, Deus vai te avisar com antecedência, antes de você cair nessa cilada. Porque a Bíblia nos diz em Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que dele procede, diz o Senhor. A perseguição que Eliseu, amados, enfrentou e passou por parte do rei não era para a morte. Ele começou a ser perseguido pelo rei, mas não era para a morte do profeta, era para a provisão de Deus para ele e para toda a nação. A dificuldade que você está enfrentando agora não é para a sua morte, não é porque Deus é um sádico e quer ver você sofrendo. Não, entenda, o livro sagrado, amados, a Bíblia Sagrada nos diz para nós, no Salmo 66:10: pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova até nos refinar como a prata. Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova até nos refinar como a prata. E sabe como que a prata, o ourives sabe que a prata está pronta, preparada para ser usada para o trabalho de adorno que ele está fazendo? Seja uma prataria, seja um anel. Sabe como o ourives sabe? Quando ele coloca a prata no fogo, e ele vai aquecendo para tirar as impurezas da prata. E quando ele olha para dentro, amados, do vasilhame que se encontra a prata, e ele vê refletido o seu rosto ali dentro como um espelho, ele vê a sua face como um espelho, é que a prata está no ponto ideal e certo para ser manuseada. Ela está totalmente purificada. O que isso quer dizer, amados? O Senhor quer dizer que assim como o ourives submete a prata à purificação até chegar ao ponto necessário, Deus utiliza as provações e os problemas para que nós também cheguemos, amados, dentro daquilo que Ele quer. Ou seja, o ourives, para colocar a prata dentro do molde que Ele quer, ele aquece até o ponto ideal. Então, para que nós venhamos a chegarmos no ponto ideal, no molde que Deus quer, Ele utiliza as situações, as dificuldades, Ele nos aquece, Ele nos refina, para nós nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ouça o que o Senhor quer com essa situação, pastor. Entenda, nenhuma adversidade é eterna. Esse problema que nós estamos enfrentando não é eterno. Para todas as coisas há um tempo determinado por Deus, inclusive essa situação que nós estamos enfrentando. A maneira que você lida com o problema determina também o tempo que nós permanecemos nele. Então, quanto antes nós aprendermos e entendermos aquilo que Deus está falando com cada um de nós diante dessa situação, porque Deus, através dessa situação, está gritando aos nossos ouvidos, e nós podemos ouvir, se você for sensível à voz do Espírito Santo de Deus, Deus está gritando aos nossos ouvidos: acordem, acordem, despertem, despertem, despertem. Deus está gritando: desperta tu que dormes. Salmo 139, o verso 16 nos diz assim para nós. Olha só o que o texto sagrado nos diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de que qualquer um deles existisse. Então ouça isso: a morte do teu marido,
a morte da tua esposa, a morte do teu filho, a perca do emprego, o fechamento da sua empresa, a enfermidade, a cirurgia, foram escritos por Deus antes mesmo de que viessem a acontecer. Por quê, pastor? Para me fazer sofrer, para me fazer sentir dor, para me sentir amargo, depressivo? Não. Todas as circunstâncias e essas pessoas que passaram pela sua vida, tudo isso foi para te fazer melhor, para que você se torne e reflita a imagem de Cristo Jesus. Ou você acha que quando a prata é aquecida, está fácil para ela refletir, ela se tornar um espelho, para todas as impurezas saírem dela, e o ourives ver o seu rosto de forma perfeita, as imperfeições que há na sua face, refletido como espelho? É fácil para a prata passar por esse processo? Não. E é o que ele diz aqui em sua palavra, que eu já falei aqui para você claramente: pois tu, ó Deus, nos submetestes. Deus nos submeteu, nos colocou à prova para nos refinar como a prata, para que nós possamos refletir a face de Cristo. A maneira como nós lidamos com a situação determina como nós sairemos dela. Então, o que eu devo fazer, pastor? Fazendo o que Jesus faria diante dessa situação. O que Jesus fazia? Ele perdoava os traidores ingratos. Difícil? Muito difícil. Pensa numa coisa difícil, amados, é perdoarmos. Pensa numa coisa difícil, é nós perdoarmos pessoas ingratas, perdoarmos pessoas que nos traíram. Pensa como é difícil você perdoar uma pessoa que apunhalou você pelas costas. E Jesus não nos deu uma tarefa fácil, porque ele foi bem claro e categórico, dizendo assim, para nós não somente perdoarmos, mas para orarmos pelos nossos inimigos. E hoje eu ainda falava com o pastor Edson sobre essa questão, amado, dizendo como é difícil fazer isso que Jesus falou. E eu citei o nome de uma pessoa, para ele disse: como é difícil fazer isso que Jesus falou. É muito mais fácil, diante das circunstâncias que nós estamos enfrentando, diante da situação que estamos enfrentando, pedir a Deus: mata essa pessoa, destrói, fumega, do que pedir: Pai, abençoa esse indivíduo, Pai, tem misericórdia desse indivíduo, amados. Mas Jesus disse: ore pelos que vos perseguem. Não é fácil, amados, mas para que nós cheguemos a esse estágio, nós temos que passar pelo fogo, temos que ser aquecidos para refletirmos a face de Cristo em nós. Ele tinha, queridos, um caráter inabalável. Como se aperfeiçoa, queridos, um caráter inabalável. Como chegamos a um caráter como o caráter de Cristo? Através do sofrimento. Ele vencia as tentações. Como se vence a tentação? Não retribuindo com a mesma moeda aquele que te fez mal, em vez disso, pagando o mal da pessoa com o bem. É difícil, pastor, com certeza é muito difícil. Mas em Mateus 5:20, Jesus foi bem claro e disse o seguinte para mim e para você: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5, 47, 48. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, os que estão fazendo demais, se você saudar as pessoas, abraçar somente os seus irmãos, o que você está fazendo de bom? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pastor, é difícil, muito difícil. Então Eliseu ficou sentado da mesma forma depois que Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele que os soldados estavam vindo para matá-lo, ele não saiu correndo desesperado, se escabelando, tentando se esconder. Não, Deus antecipou para ele o problema, e ele ficou aguardando
com uma palavra profética para os inimigos dele, para desarmar o adversário. Quando bateram na porta, ele disse: pode abrir. E todos que estão aqui não precisa saírem correndo. O assassino mandou os seus algozes, mas ninguém foge, porque ele não vai pôr a mão em ninguém que está aqui dentro. E quando eles entraram, o profeta se colocou de pé e liberou uma palavra profética dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. Você que me ouve nesse momento, entenda a palavra profética nesta noite. Nunca, entenda a palavra profética, escute isso. A palavra profética, ela nunca se encaixa com a nossa realidade. A palavra profética, ela sempre está fora da realidade. Para que ela tornasse realidade na vida deles e na sua vida, precisamos ter fé, porque Deus não depende, entenda isso, porque Deus libera uma palavra fora da realidade, porque Deus não depende das circunstâncias para operar o milagre. Deus não depende das circunstâncias para abençoar. Deus não depende das circunstâncias para cumprir a sua vontade soberana em nossas vidas. Somos nós que temos que crer que Ele vai fazer, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Isaías 43:13 nos diz claramente para nós: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus não vê as coisas como elas estão. Deus não está vendo as coisas como nós estamos vendo agora, amados. Deus não está enxergando na mesma visão, do mesmo prisma que nós estamos, não. A visão de Deus vai além, os olhos de Deus vão além. Ele ultrapassa as circunstâncias, o tempo e as estações. Deus é Senhor. Deus está além do tempo. Se você está doente agora, Deus está te vendo curado. Se você está agora cheio de necessidades, Deus está vendo você repartindo aquilo que você tem em abundância. Se você está desempregado agora, Deus está te vendo empregado, feliz e glorificando o nome dEle. Se você está triste agora, Deus está te vendo com um sorriso nos lábios, glorificando o santo nome dEle. Deus vê além das circunstâncias. O seu olhar vai além do tempo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Então o dia de amanhã que eu e você não estamos vivendo, Deus já está nele. Deus já está vivendo o dia de amanhã. Deus está vivendo a semana que vem. Deus está vivendo o mês que vem. Deus está vivendo o ano que vem. E Deus está vivendo para sempre e vendo você junto dele nas mansões celestiais, glorificando e adorando o nome dele. Aleluia. Entenda. Escute e veja o poder da palavra profética. Eles estavam vivendo escassez de alimentos há meses, a mãe comendo o próprio filho, canibalismo. Imagine você que está me vendo agora, pegar o seu filho mais novo, a sua filha mais nova, pegar uma faca, enfiar a faca na barriga dele e dela, matá-lo, abri-lo, arrancar as vísceras, temperar, depois ir lá no fogo, cortar, picar e colocar na panela, fritar a carne do seu filho, da sua filha, depois se assentar e comer a carne do seu filho e da sua filha. Era isso que eles estavam vivendo. Que situação miserável. Mas ouça o poder da palavra profética. Quando a palavra profética é liberada, ele diz também não somente que estaria acabando, terminando a escassez, mas o profeta disse que estava vindo a abundância. Oh, amados,
mas sempre haverá uma pessoa que vai colocar em xeque a palavra de Deus. E no verso 2 nos diz claramente: porém um senhor que apoiava a mão do rei, o rei se encostava a um capitão, diz uma tradução, respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que Deus, o Senhor, faça janelas nos céus, poderia isso acontecer? Ou seja, Deus, será que Deus pode abrir as janelas dos céus? E se ainda que Ele abra as janelas dos céus, é impossível, depois dele abrir as janelas, que venha a abundância, que acabe a escassez e que venha a abundância. O profeta olha para o incrédulo e diz, ele libera outra palavra profética: com os teus olhos você vai ver, mas você não vai participar da bênção. Deus deixa em nossas mãos a escolha de crer naquilo que Ele falou ou não. A palavra, queridos, ela é liberada no meio da escassez, da necessidade, mas depende de você e eu acreditarmos na palavra de Deus ou não. Duvidarmos, se nós duvidarmos, nós vamos ver a palavra profética se cumprindo, nós vamos ver pessoas sendo abençoadas, e nós ficaremos chupando o dedo apenas. Nesse quadro caótico desse texto, a Bíblia nos fala que havia 4 leprosos que estavam do lado de fora. Eu estou entrando na parte final agora da palavra e peço que você fique comigo para nós estarmos orando. Deus ainda tem algo para falar com você. 4 leprosos estavam fora da cidade, e eles, devido à lei, não podiam ter contato com ninguém. E eles então chegaram próximo do muro da cidade, todo fechado, sitiado. Eles falaram: bom, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se não morrermos de fome, vamos morrer de lepra, é incurável. Então, que tal nós irmos ao arraial do inimigo? Talvez eles tenham compaixão de nós e dê alimentos para nós. Se eles se irarem contra nós e nos matar, vai fazer um favor, vai aliviar a nossa dor, e nós vamos morrer antecipadamente, vai ser melhor para nós. Vamos. E os 4 então saíram em direção, no crepúsculo da tarde, ou entardecerzinho, da tardezinha, eles começaram a marchar em direção ao arraial do inimigo. Amados, muitos recebem uma palavra profética, e a partir de então não fazem absolutamente mais nada. Agora eu não faço mais nada porque agora Deus vai agir. Não, amados, 1000 vezes não. Deus agiu em cima da atitude desses 4 homens. Mesmo que as expectativas deles eram as mais pessimistas possíveis, Deus honrou a atitude deles. Quando você age por fé, mesmo que tudo pareça que vai acabar mal, Deus torna o mal em bem, para que o nome dele seja glorificado. Deus multiplica as tuas poucas forças. Então, mesmo diante de todo o caos e escassez que nós estamos vivendo, ouça: assim como Deus fez o impossível acontecer, Ele pode fazer da mesma forma, de novo, aquilo que parecia impossível, tornar-se possível aos nossos olhos. Deus surpreendeu os leprosos, porque Deus age no invisível. Nós não conseguimos, amados, perceber a ação de Deus. Nós não vemos a ação de Deus. Porque em Provérbios 25, 2, eu gosto desse versículo, diz para nós assim: a glória de Deus é ocultar as coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Ou seja, Deus gosta, amados, de ocultar as coisas. Ele trabalha no oculto, Ele faz as coisas, as suas obras, de maneira que nós não vemos, nós não percebemos. Enquanto o homem fica investigando, ele quer ver como que acontece, qual é o próximo passo, ele fica louco para tentar descobrir e entender as coisas. Deus gosta de ocultar. Quando os leprosos chegaram ao arraial do inimigo, não tinha ninguém. Sabe o que aconteceu? Não tinha ninguém. Eles entraram, viram tudo deserto. Eles entraram numa cabana cheia de comida, cheia de roupa, de ouro, de prata. Eles comeram, foram para outra cabana, comeram, foram para outra cabana. De repente, amados, os 4 sem teto, não tinha nada, se tornaram abençoadíssimos. Tinha teto para todo lado.
Eles poderiam escolher qual tipo de cabana que eles iriam morar, porque tinha abundância, comida em abundância, água em abundância, tudo em abundância. E aí eles comeram, se fartaram, e eles falaram: bom, não é bom nós ficarmos aqui. Mas o que aconteceu? Diz a Bíblia, o texto sagrado, que quando eles se propuseram, levantaram ao crepúsculo da tarde, no verso de número 5 do capítulo 7 de 2 Reis, e levantaram-se ao crepúsculo da tarde para irem ao arraial dos sírios. Olha só, o verso 7 nos diz assim: por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo da tarde, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. O que aconteceu? Quando os leprosos, no verso 5, se levantaram para irem, saíram de Samaria para irem ao arraial dos sírios, diz a Bíblia que lá no arraial dos sírios, Deus fez com que os sírios ouvissem um grande ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, e eles então ficaram cheios de medo, disseram: o rei de Israel contratou os heteus, os egípcios, para virem contra nós, vamos fugir. E eles saíram correndo. O que Deus precisa, queridos, para abençoar as nossas vidas, é que nós não fujamos, que nós não nos escondamos, que nós não venhamos a nos fazer de coitadinhos, que nós venhamos a entregar, ou seja, acusar alguém pela situação que nós estamos enfrentando. Não, se levante, tenha ânimo, veja além das circunstâncias, em nome de Jesus. Nós aprendemos aqui, queridos, com 4 personagens, 4 posturas diferentes. Nós vemos nesse texto que nós lemos aqui e compartilhamos nessa noite a figura do rei, a figura de um capitão incrédulo, a figura do profeta e a figura dos 4 leprosos. Esses 4 personagens nos ensinam lições valiosíssimas. Basta nós olharmos para a vida deles e verem qual estilo de vida nós queremos nos encaixar. Na postura do rei, que só acusava as pessoas, buscando uma pessoa, um culpado para o problema que ele mesmo tinha que solucionar. A figura do capitão incrédulo, a figura do profeta, que mesmo diante da escassez, creu na palavra de Deus e liberou a palavra profética. Ou a figura dos leprosos, que mesmo diante da adversidade também decidiram tomar uma atitude e enfrentar o problema de frente. Em qual dessas personagens nós estamos nos encaixando? Feche os teus olhos neste momento. E você que está me vendo nessa noite, que não aceitou a Cristo ainda como seu Senhor, como seu Salvador, ou você que está distante dos caminhos de Cristo, o Senhor te colocou diante dessa transmissão hoje para transmitir essa palavra para você. Então hoje é o dia de você regressar para o Senhor. Se você quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite, feche os teus olhos agora e estarei orando pela sua vida. Pai amado, Pai bendito, no nome de Jesus, eu oro com cada um dos meus irmãos que estão comigo nessa noite, nessa transmissão. Que o Senhor venha nesse instante, através da sua bondade eterna e infinita, tocar em cada coração. Que o teu Espírito Santo nesta noite venha ministrar aquilo, Pai, que eles precisam entender dessa palavra que o Senhor trouxe aos seus corações, aos seus ouvidos. Que as cadeias sejam quebradas e dilaceradas nesta noite, que os grilhões sejam rompidos, ó meu Pai. E essa pessoa que nessa noite regressa aos teus caminhos, que nessa noite se entrega ao Senhor, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor lave-a com o seu sangue, que o Senhor restaure-a em tua presença, escrevendo o nome dela no livro da vida do Senhor. Pai eterno, eu peço a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar que me ouve nesta noite. Que a marca do teu sangue esteja sobre cada pessoa. Guarda essa pessoa, Senhor, proteja ela e a sua família contra todos os males. Guarda, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Que as mãos poderosas